Muito boa noite, bem-vindos ao nosso fechamento de mercado, dia 13 de agosto, quinta-feira, dia de queda nos mercados. Vamos fazer o disclaimer. Não sou analista de valores imobiliários, tudo que eu falo nesse vídeo reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, baseado na minha leitura de análise técnica, não sendo de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativos. O conteúdo desse vídeo é estritamente educacional e retornos passados não são garantias de retornos futuros. Divulgando minhas redes, Twitter, Instagram e YouTube. Por favor, deem like no vídeo, compartilhe com os amigos para que eles possam conhecer a nossa maior plataforma de mercado financeiro do Brasil, Traders Club. Vamos lá, pessoal. Compartilhando minha tela com vocês. Hoje, dia de forte queda aí no Ibov, fechando com 1,62%, fechando nos 100.460 pontos, com um volume alto aí de 24,9 bilhões. O Ibov chegou a estar subindo, né? Subindo bem aí no dia e depois acabou pesando, né? Se nós olharmos aí 60 minutos, a gente vai ver, né? Subiu forte no começo do dia e depois acabou aí mergulhando, né? Reto, caindo reto aí no intraday, fechando próximo da mínima. Então foi um dia muito pesado, muito descolado do Ibov em relação aos mercados externos, né, principalmente a que eu tomo como base, que é o SPX, a bolsa mais líquida do mundo. Tá? Então fechou bem feio o Ibov. Nós temos aqui, como eu venho falando para vocês aí há bastante tempo, né, uma zona de congestão em que nós podemos enxergar aqui um ombro, cabeça a ombro, tá? E que viemos aqui no limiar testar esse suporte na região dos 100 mil pontos. Então nós tínhamos o suporte base aí dos 100.800 até o 100.160, um pouquinho menos, 100 mil arredondando, tá? Então se amanhã nós perdermos a mínima desse pregão, tá? A mínima foi exatamente aí 100.187 pontos. Provavelmente a gente vai iniciar um estresse maior dos mercados para a gente vir testar inicialmente a média de 50 períodos, tá? Que hoje se encontra na região dos 99.200 pontos. Amanhã pode estar um pouquinho mais alta. E logo abaixo nós temos a média de 200 na região dos 98.800, que a média está um pouco mais flat e que provavelmente essa região vai servir como suporte inicial forte para o Ibov. Então acho improvável que amanhã consiga vencer essa região dos 98.800, tá? Ah, mas qual que é o alvo? Até onde, né, nós esperamos essa possível correção aí do Ibov, tá? Então se a gente traçar essa projeção aqui, se a gente traçar essa projeção aqui do topo até esse fundo aqui, nós podemos ter um alvo final lá na casa dos 94, 95 mil pontos, tá? Que coincide com esse fundo que nós tivemos de junho, tá? Do final de junho aqui, nos 94 mil pontos. A mínima aqui foi 93.800, né? Por essa região. Então temos que abrir a mente que esse cenário pode acontecer. Apesar do viés ainda ser de alta, média de 21 agora, que está inclinando para baixo, a gente não pode descartar esse cenário, tá? Então vamos atentar se amanhã realmente a gente perde essa região de 100 mil pontos. Nós vamos testar a média de 50, se isso acontecer, muito provavelmente, e aí nós temos que atentar se nós iremos perder a média de 200 períodos. Se isso acontecer, tá? Se nos próximos dias, nos próximos pregões, nós viemos a perder essa região, aí sim a gente pode pensar no alvo mais baixo para o Ibov, né? Em direção a esses 95, 94 mil pontos, ok? Então não podemos descartar esse cenário. O volume hoje foi forte, o mercado pesou, apesar de leve queda lá fora, o mercado está praticamente estável. Aqui a gente já está bem descolado, então o mercado tem alguma preocupação, né? Tá vendo como muito risco ficar comprado nesse momento, então o mercado está pesado. Nós temos que graficamente respeitar isso. Então vamos analisar os próximos dias para ver se realmente
essa queda aqui que está indicando iniciar esse padrão de ombro, cabeça, ombro, se ela se confirma, tá? Vamos nos atentar. Vamos ver como fechou aí o índice futuro. O índice futuro fechou bem pesado, com queda aí de 2,41 pontos, praticamente aí nas mínimas, tá? Aqui a gente tem já um padrão, né, digamos assim, ativado, se a gente considerar esse suporte, tá? Logicamente que aqui nós já temos um suporte imediato mais forte, tá? Está mais próximo à média de 50 e a média de 200, todas passando, convergindo ali na região dos 99.700, tá? Amanhã a média de 50 vai estar provavelmente um pouquinho mais alta. Então, na região dos 99.700 ali nós temos um suporte forte no índice futuro. Hoje o volume também foi alto, né? Então aí volume de 293 bilhões. Então nós temos que graficamente respeitar que o mercado está com alguma preocupação, tá? E se nós viermos a perder essa região de suporte, tá? Podemos aí também projetar um possível alvo desse ombro cabeça ombro aqui no índice futuro lá nos 96 mil pontos, tá? Então no IBOV seria a região dos 95, 94, aqui no índice futuro a região dos 96. Obviamente que a gente tem suportes antes desse alvo final. Então se a gente vier estressar essa região aqui dos 98 mil pontos, esse fundo aqui de julho, esse topo de junho, vai funcionar assim como uma região de forte suporte no índice futuro, tá? A região dos 98 mil pontos. Então vamos atentar, amanhã é um dia interessante. Amanhã tem vencimento, né, de opções e na segunda-feira o exercício. Então o mercado aí sexta-feira, né, o mercado pode dar uma azedada, não podemos descartar essa possibilidade. Contudo, né, se amanhã a voltarmos, né, não perdemos a mínima do candle de hoje, já voltarmos para cima desse patamar aqui dos 101 mil pontos, 101 mil pontos que nós perdemos, aí a gente fica com uma expectativa de que esse tenha sido apenas um teste dessa região de congestão, tá? Ah, rompeu, rompeu, mas precisa da confirmação. A gente está cansado de ver esses padrões de rompimento, depois rompe falso e volta para dentro, tanto em fundo como em topo. Tá? Então é necessário aguardar a confirmação, perder a mínima, vir estressar essa região aqui para a gente ter um viés mais baixista no índice. Tá? Então precisamos dessa confirmação. Ok? Então vamos monitorar o que acontece nos próximos dias. Tá? Principalmente amanhã vai ser um dia muito importante para o índice. E agora o dólar, né? Interessante que hoje, apesar de todo o estresse aí, todo o estresse no IBOV e no índice, o dólar caiu. O dólar veio testar a média de 9 aí, queda de 1,19%, fechando aos 5.375 pontos. Contudo, o viés do dólar é altista, tá? Puxada, correção. Puxada, correção. Então o viés permanece altista, a média continua inclinada para cima. A média de 21 e a de 50 está flat, mas já estão virando para cima. Então o viés é de alta no dólar, sendo que nós temos a região de resistência imediata aqui, tá? Essa região dos 5.496 aos 5.518 pontos como região mais relevante de resistência para o dólar, tá bom? Mas o viés no dólar, sim, é de alta. Vamos ver então como fechou aí o SPX, os nossos ETFs lá fora. Vamos lá. SPX, queda de 0,20, chegou a superar a máxima de ontem, vamos ver. Não chegou por pouco, não superou a máxima de ontem. Tá? O índice SPX está muito forte, tá? Hoje essa correção veio com um volume bem baixo, veja, é um volume bem abaixo da média. Então pode sim corrigir nos próximos dias e não vai mudar em nada, né? Ou fazer uma lateralização, ou fazer uma leve correção para vir testar a média de 9.
E aí não vai mudar nada, porque a tendência continua, a probabilidade maior continua sendo de testar a máxima histórica lá nos 3.393 pontos, que está muito próximo de acontecer. Estamos a 20 pontos disso acontecer, tá? Então, qualquer correção ou lateralização no SPX não significa mudança alguma de tendência no índice, tá? Seguimos firmes e fortes aí no SPX. E por isso, talvez, a preocupação do mercado, porque lá fora nós estamos em forte alta, né, uma tendência clara, definida, e aqui nós estamos travados dentro daquela congestão e agora ficando um pouco mais baixistas, né, perdendo, caso percamos ali a região dos 100 mil pontos, ok? EWZ leve queda de 0,23, fechando nos 30,75, ainda testando essa zona de suporte, não podemos dizer que perdeu, tá? Temos a mínima aqui, né, exatamente ali nos 30,67. Então, seguimos ainda respeitando essa região de suporte, porém a média de 9 está inclinada para baixo. Todas as vezes que fomos tocar nessa média nas últimas 2 semanas aí, depois do dia 31 de julho, ou seja, no mês de agosto, tá? Todas as vezes que fomos tocar no mês de agosto, essa média refutou o movimento, refutou o movimento, refutou o movimento. E hoje não foi diferente, tá? Abrimos em gap de alta e, apesar de tentarmos violar, tentar virar a média para cima, refutamos o movimento. Então, estamos bem fracos realmente. Aqui também a gente consegue ver um ombro cabeça a ombro, tá? E só que é um ombro cabeça ombro mais desajeitado, mais torto, né? A gente poderia dizer que se a gente perder essa região aí dos 30 dólares arredondando, nossa próxima região de suporte vai ser ali na região dos 29,60. A gente tem já um topo duplo aqui que para mim faz mais sentido projetar alvo, e o alvo final desse topo duplo seria lá nos 29,40. Então essa região, caso venhamos realmente a ficar mais baixista nos próximos dias, seria uma região de forte suporte, ali na região dos 29,60, 29,40, tá? E o volume, só para considerar aqui, o volume hoje foi forte aí no EWZ. Nos mercados emergentes, leve queda de 0,29, volume fraco, fechando aí nos 44,32, segue com viés altista, apesar da correção, segue no canal de alta apontando para o teste dos 44,80. Então veja que nós estamos realmente descolados, tanto quando a gente compara com o SPX, que é a bolsa mais líquida do mundo, quando a gente compara com os mercados emergentes, também estamos descolados, ou seja, enquanto eles estão num viés altista, a gente está mais travado e agora entrando no possível viés baixista para nosso índice. O Brent, queda de 0,60, fechando aos 45,04, apesar da queda segue lateral, a média de 9 inclinada para cima, a média de 21 inclinada para cima e a média de 200 caindo, tá? Então essa região dos 46 aqui, a média caindo, vai ser o ponto que será necessário vencer caso o Brent queira aí iniciar uma tendência de alta, tá? Então precisamos vencer essa região aí dos 46 dólares junto com a média de 200 que está caindo, ok? Antes de falar dos papéis aqui, só para a gente ter uma ideia como o dia hoje foi pesado, tá? A gente pegar aí as maiores baixas, né? A gente vê papéis aí do Ibov com quedas de 7, 6, 5, 4, 3%. Então foi muito pesado realmente o dia, tá? E entre as maiores altas ficou Via Varejo, que acabou abrindo um forte alta, foi subir bastante, depois refutou o movimento, mas o dia foi realmente muito pesado, muito pesado. Então, se a gente voltar aqui falando dos principais papéis, Ambev, por exemplo, né, estava indo testar a média de 9, tomou um pedala Robinho aqui, né, queda aí de 2%, fechando aos 13,21. Contudo, apesar do candle feio e que parece que vai fazer um novo teste lá da região dos 13, tá? O volume foi bem fraco. O volume foi metade da média, tá? Então vamos ver. Graficamente falando, sem levar em consideração que o volume não foi muito confiável, tá bem feio aqui fazendo uma bandeirinha de baixa, tá? Pivô se perder aqui a mínima dos 13 com 0,1. Então
Ambev pode ficar mais feio porque deu o repique até a média de 9 e agora está caindo, ou seja, aliviou os indicadores, não tem sobrevenda e se entrar volume nessa queda pode iniciar uma pernada para testar os 12,20, tá? Então atentos. B3, queda de 1,38, fechando no 60,65, tem balanço hoje. Segue num canal de baixa, tá? Mas respeitando essa região de suporte, tá? Eu coloquei aqui entre 60,40 e 59,65, que foi a mínima aqui desse candle. Né? Então tá respeitando ainda, apesar de vários dias já em queda nesse canal de baixa. Eu sempre falo, eu sempre cito que no semanal estava esticado e agora está fazendo uma correção normal, natural, saudável até a média de 9, tá? Então, apesar da queda, na tendência secundária de B3 continua intacta, continua muito bonito semanal. Volume aí acima da média e tem resultado. Banco do Brasil, queda de 2,01%, fechando nos 33,07. Vai tentando perder essa região dos 33,20. Opa, tem uma mínima aqui nos 32,90, que foi a mínima do dia 5 de agosto. Então vamos aguardar. Se perder essa região aí desses 32,90, pode dar um estresse maior para vir testar a região dos 31,60, tá? A gente consegue ver também o possível ombro cabeça ombro meio torto aqui, mas o ponto principal é que se perder essa região pode estressar mais. Um ponto que chama atenção, apesar do candle convincente, da queda forte, o volume foi baixo, tá? Então vamos ficar atentos, ver se ele segura aqui nessa região. Bradesco, queda de 2,08. Bradesco tinha uma região interessante de suporte aqui que está perdendo, tá? Os 21,30 ali com 37. Está também fazendo uma bandeira de baixa, né? Pica até as médias e perde um pivô de baixa, como vocês queiram interpretar, mas indica que vai haver uma correção maior, possivelmente até a região dos 20,50, tá? Que é esse fundo aqui de junho. Contudo, um alerta que eu faço também é que o volume foi baixo. Então veja que bancos, né, já estavam apanhando, caíram mais hoje, mas o volume está abaixo da média, tá? Então não é um sinal que inspira tanta confiança, né, para entrar short. Se perder a mínima, provavelmente vai continuar sim, mas nada impede de bancos, mesmo com essa forte queda hoje, e amanhã já abrir em gap de alta, tá? Bradesco, por exemplo, e manter essa região que foi perdida hoje dos 21,30. Então vamos monitorar, nós temos que nos atentar a todos os sinais aí para ver se realmente não vai ser um rompimento falso dessa região de suporte. Brasil Foods, queda fortíssima, né? Saiu o resultado. E saiu notícia também, né, de que a China interditou alguns lotes por conta de contaminação por Covid, então acabou afetando o setor inteiro. O volume foi uma coisa gigantesca aí em Brasil Foods. Abriu já em gap de baixa e tomou uma pancada para baixo, queda de 7,80%, fechando nos 20,93. E eu havia falado, tá, que a compra nesse papel era se rompesse essa região dos 22,80, era o ponto a ser vencido. E hoje já abre em gap de baixa e vira as médias para baixo. Então agora nós temos essa região inicial aqui dos 20,50 como um suporte intermediário e depois a região lá dos 20. Vamos ver se o papel reage amanhã, tá? Ou se ele vai continuar para vir testar novamente essa região dos 20,50 a R$ 20. Mas o sinal foi realmente feio em Brasil Foods, tá? Muito feio mesmo. Então vamos monitorar aí o pregão de amanhã principalmente. Cielo, queda de 0,80, vindo testar aí o fundo desse triângulo simétrico. Segue, como eu venho falando para vocês há dias, né? Não confirmou esse rompimento, então ele está diminuindo sua volatilidade aqui dentro do triângulo. Né? Quanto mais próximo chegar do vértice, mais vai ficar num ponto interessante para a gente aguardar o rompimento, seja para cima, seja para baixo. O viés ainda é que rompa para cima, tá? Por conta da pernada de alta que nós temos e agora está descansando dentro do triângulo simétrico. Então vem testar novamente aqui a região dos R$ 5, fechando os 4,99, tá? E o que chama atenção é o volume. Olha só o volume como cai em Cielo. Olha só.
Olha como caiu o volume aqui, tá? Ou seja, mostra que não tem um ímpeto vendedor, não tem vendedores empenhados entrando com quantidade grande de venda. Então é realmente uma diminuição da volatilidade. Então vamos esperar o papel chegar mais próximo aí do vértice e romper. Pode ser que rompa amanhã para baixo? Pode. Se romper amanhã, tem um suporte imediato ali na região dos 4,80 a 4,70, tá? E aí desconfigura aí ele ativa o rompimento, né, melhor, do triângulo simétrico, e aí ele tem a direção de uma baixa, mas nós temos suportes aqui intermediários antes desse suporte mais longo nos 4,40, que eu acredito que será obedecido, visto que a gente não tem um ímpeto vendedor, o volume está fraco no papel. Então vamos monitorar. Pode ser que rompa para baixo? Pode, mas ainda está dentro do triângulo. Eu acredito ainda na possibilidade de um repique e de que esse triângulo ainda seja testado algumas vezes antes de acontecer o rompimento. Conga apanhou de novo, 3,76 de queda, tá? Bem fraco o papel, não conseguiu em nenhuma oportunidade desde a queda do dia 31, que foi do IPO da Vasta, em nenhuma oportunidade conseguiu sequer tocar a média de 9, tá? Nem no dia 11, na terça-feira, né? Que foi o que chegou mais próximo, conseguiu. E agora vai perdendo essa região dos 7,20 a R$ 7. Então, Conga também faz um pivô de baixa, tá? Uma bandeirinha aqui. E pode sim continuar caindo, tá? Nós temos o alvo desse topo duplo lá no 6,10. Obviamente que o papel não deve cair reto aqui no 6,10, tá? Se a gente olhar o semanal, por exemplo, de Conga, a gente vê ali toda essa pernada de alta que a gente teve de maio até julho, a gente tem a retração de 6,18 ali na região dos 6,25. A média de 21 está virando para cima. Então, essa região dos 6,20 aqui pode ser uma região de forte suporte. Eu acredito que seja de forte suporte para a Conga, tá? Mas sim, no curtíssimo prazo, pode cair mais. Dos patamares que a gente tem hoje, tá? Para essa região dos 6,25, a gente tem aí ainda uma possível, deixa eu tirar aqui uma possível queda aí de 9%, tá? Então não descarto a possibilidade de ela vir testar essa retração de 6,8 no semanal. E ajudou o fato de que cancelaram, né? Adiaram o balanço que sairia amanhã para a semana que vem. Então, é mais uma expectativa que o investidor fica. Quem estava esperando o balanço talvez está zerando posição com medo. Então, no curtíssimo, o papel tem muito ruído e pode sim continuar caindo, tá? Mas vejam que a gente tem só mais um dia para fechar o pregão e o volume está bem abaixo. Já corrigiu bastante, corrigiu forte com o volume. Então, mesmo que caia, não acredito que ela vai virar a média, vai perder a média de 21 no semanal que está subindo, tá? Mas é possível sim uma pernada de baixa em Conga. Precisamos, contudo, da confirmação. Então, se amanhã não perder a mínima, já abrir em gap de alta e voltar para cima dessa região do 7,20 principalmente, tá? Não confirma o rompimento. Então, tudo a gente tem que ponderar. Temos que aguardar uma confirmação. Se perder a mínima, aí sim pode ter um estresse maior. CSNA, queda de 0,87, fechando aos 13,69. Volume vem caindo, veja, caindo bem forte, e tem um 9,3 de compra armado. Então, a superação da máxima de hoje no pregão de amanhã pode ativar a compra para o papel continuar o seu zigue-zague ascendente, né, o seu viés altista e testar a região dos 14,60. Então, está bem interessante aí CSNA com a correção leve, diminuindo o volume, pode ativar o 9,3 amanhã. Gerdau, queda de 1,38, vai perdendo a linha de tendência de alta, vai virando a média de 9 para baixo, mas a média de 21 continua inclinada para cima, tá? Então pode ser que o papel esteja montando uma consolidação nessa região aqui, dos 18,80 à região dos 17,50 ali, tá? Onde a média de 21 está subindo. Vamos aguardar então, ver se o papel faz essa
consolidação aqui e depois rompe, seja para cima, seja para baixo, para a gente avaliar a entrada. Por enquanto está lateral, não faria nada, a não ser que ele rompa nos próximos dias já a região de 18,80. E volume também bem fraquinho nos últimos dias aí em Gerdau, tá? O que corrobora para um movimento mais lateral do papel. E Tube, que é da Forte de 2,85 fechando na mínima, o volume diferente dos outros bancos foi acima da média, tá? E está rompendo uma região importante. Então, tinha um suporte muito visível que foi respeitado aqui vários dias na região dos 25,40. Ontem perdeu, veio testar esse fundo aqui na região dos 25. Eu não achava provável que bancos, né, já que estão apanhando, tomasse pancada e hoje tomou pancada. Abriu um gap de alta e perdeu, refutou a alta, perdeu todo o movimento, perdeu a mínima de ontem e fechou na mínima. Então, um sinal muito feio realmente em YouTube, tá? Fez aí uma bandeirinha, né, de baixa e agora pode iniciar uma pernada aí. Vamos fazer uma projeção, tá? A gente projetar a partir da mínima desse candle, exatamente fica na região dos 22,65 aqui, tá? 22,70. Então, Itaú pode ficar realmente muito feio, começar um zigue-zague ascendente para testar a região dos 22,60, tá? O volume foi convincente. Vamos aguardar. Se confirmar amanhã, ou seja, perder a mínima do pregão de hoje, pode ficar bem feio aí Itaú. Obviamente, como eu falei para vocês, tanto em Conga como em outros papéis aí que eu não me lembro, mas que a gente tem que aguardar a confirmação. Então, se amanhã abrir em gap de alta, né, e voltar para dentro dessa região perdida, não temos a confirmação do rompimento. Então, pode ser que o papel volte a negociar dentro desse range de 25 para cima. Temos que aguardar, mas o sinal foi realmente feio em Tube, né? Diferente de outros bancos aí que o volume não foi convincente, Tube foi. Então é um ponto aí a se atentar. JBS, queda de 0,98, papel abriu animado, né? Gap de alta e refutou todo o movimento. Então, volumaço, né? Tem balanço aí também. Então nós temos que aguardar o papel, como já venho falando há semanas, né, romper essa região. Nada a fazer enquanto não romper os 23 com 20, a média de 200 está descendo, vai ser uma região de briga forte, tá? E se romper aqui para baixo, o papel pode iniciar uma pernada descendente, tem suporte inicial nos 20,60 e depois nos R$20. Magazine Luiza, alta de 0,49. O papel vai fazendo aquilo que eu sugeri, tá? Que pode ficar aqui numa região de congestão. Perdeu boa parte do movimento, porque o Ibov realmente pesou, então estava trabalhando em forte alta, virando a média de 9 para cima, e perdeu todo o movimento, tá? Contudo, tem esse suporte importante aqui na região dos 79 a 77, que está sendo respeitado, tá? Foi tocar ontem, hoje tentou subir, apanhou, mas a expectativa é mais lateral, na minha opinião, e tem balanço aí para sair no dia na segunda-feira, né, dia 17 de agosto, o que pode impactar positivamente o papel. Vimos aí que Via Varejo foi um balanço, né, que deu uma porrada aí nas vendas online, e Magazine Luiza também deve vir bastante forte. Acredito que essa seja a expectativa aí do mercado, tá? Marfrig, alta de 0,41. Eu fiz inclusive um vídeo de Marfrig, o balanço foi espetacular, acho que foi o maior volume da empresa, né? O maior volume do papel, gigantesco volume. O papel vinha no canal de baixa, rompeu e com esse resultado excelente que veio, o que, que ele aconteceu? Ele abriu um forte gap de alta. Abriu aqui com... Deixa eu fazer a medição aqui. 6% de alta, 6,05. Chegou a estar vencendo essa barreira dos 15,80, violou, né?
E aí que eu falo do Curupira Trader, né? O cara que estava louco para comprar aí Marfrig, talvez o cara comprou aqui pensando que o papel ia subir 20% no dia. Foi lá, chegou na máxima de 16,30 e devolveu tudo, tá? Devolveu tudo quase e negativou, tá? E o vídeo que eu fiz para vocês, depois vocês confiram lá no Master Contribuidores, se o papel lateralizar nessa região, a média de 9 vai estar subindo aqui, pode ser oportunidade, tá? O papel vem, corrige, lateraliza para depois fazer, né, um 9,3 aí de compra para surfar novamente até os 15,80, tá? O sinal foi feio, mas é que o mercado realmente pesou para todo mundo. A maioria das empresas que abriram com gap de alta tomaram pancada, né? O IBR3, alta forte de 10%, 10,06, fechando a 1,75. Vai rompendo aqui essa região de congestão, né, que eu falei para vocês que o papel estava se desenhando que ia ficar mais alguns dias. Acabou rompendo. Talvez aí, quem sabe, né, alguém está sabendo que o balanço vem bem. Hoje tem divulgação do balanço, o papel rompe. E agora a expectativa, tá, é que ele inicie aí uma pernada de alta novamente para ir testar a região dos R$ 2,00, 2,25, que é a máxima aí que ele atingiu no dia 29 de julho, tá? E se a gente olhar o semanal do papel, né, eu falei que tinha espaço para corrigir mais essa semana e talvez ainda outra, mas ele já está mostrando reação. Então mostra que o papel está realmente forte, tá? Realmente forte. Se fechar aqui abaixo dos 1,82 amanhã, vai armar o 9,3 de compra para a semana que vem. E a expectativa é que o papel continue sua tendência de alta, tá? Então, bem forte aí. O IBR3. Petrobras, queda de 2,73, queda forte, tá? Contudo, volume baixo. Então, veja, volume baixo, alguns papéis, apesar do candle ser bem forte. O volume não está corroborando com a ideia de ignição, tá? O Brent teve leve queda, então acho que foi mais um movimento de pessoal com algum medo de alguma coisa, com medo de ir lá fora corrigir, aqui corrigir mais, está introvendido aí em alguns principais papéis. Continuo achando que o papel pode sim lateralizar, mas está muito próximo ali de, né, romper o falso, voltou, está muito próximo de testar a média de 200. E se vencer essa média de 200 aqui nos próximos pregões, pode dar uma pancada para cima lá para vir testar inicialmente a região dos 24,71. Vamos acompanhar o Brent. O Brent rompendo aquela média de 200, como eu falei para vocês nos últimos vídeos, rompendo aquela média de 200, provavelmente vai fazer com que a Petrobras suba bem forte também. SUSB 3, alta de 0,93, fechando aos 47,67. O papel está muito forte, né? Não consegue tocar na média de 9 e está fazendo aí novas máximas, né? Hoje chegou a estar subindo forte, a 48,59 foi a máxima do dia, fechou aos 47,67 e segue com essa região intermediária de resistência ali nos 48,20. Mas o papel descansando aqui, lateralizando ou uma leve correção vai ser oportunidade para surfar uma nova pernada no papel. Realmente está bem forte e acredito que em breve vai testar a região dos 51,20. E hoje tem resultado aí, né? Agora de noite. Então de olho. Veja que o papel ele já está com sobrecompra, tá? Então o ideal era que o papel realmente lateralizasse e fizesse uma leve correção para a gente avaliar a compra. Aqui o risco-retorno não fica interessante, apesar do papel estar apontando para mais altas. Uzi Minas, alta de 0,58%, fechando aos 8,69, segue no passinho do elefante, com as médias inclinadas para cima e com a região dos 8,87 aos 9,08 ali como resistência imediata. E ainda não teve força para fechar o gap lá nos 9,08. Vamos ver se mantém o passinho do elefante, a tendência aqui de alta, tem um canalzinho que está sendo montado, para em breve, finalmente, ir testar fechar o gap lá nos 9,08, tá? Já tem aqui a média de 50 cruzando, a média de 200, então as médias inclinadas para cima, as médias mais rápidas, o viés segue de alta, tá? Vale 3, queda de 1,87, vai
estressando aqui, perdendo a LTA. Vou retirar essa LTA. O papel está fazendo aqui uma consolidação, tá? Enquanto não romper, a gente não consegue fazer nada. Rompendo, os 62 com 90 vai ser o trigger para a gente tentar uma pernada de alta. Veja que as bandas estão se estreitando. Então pode ser que Vale fique um pouco mais travado aqui nesse patamar dos 62,90 a 59,30. E a hora que romper vai ser o trigger aí para a gente avaliar a entrada, tá? O papel está mais lateral aí nos últimos dias. E finalizando, Vara, via varejo, abriu com forte gap de alta, chegou a estar subindo aí no dia 9,36%, né, violando aqui, aí o Curupira Trader, né, tá violando aqui a LTB do triângulo, o cara compra, né, então por isso que é importante aguardar a confirmação. Aqui também, o cara viu, rompeu, mas perdeu a mínima? Não. Então, o cara que simplesmente vendeu sem aguardar a confirmação já tomou um gap na cara hoje, provavelmente estopou, né? O cara estava perdendo aí 10% quase. O cara vai e compra aqui, aí perde o movimento. Então, a gente tem que aguardar o papel romper e confirmar superando a máxima. Ah, mas eu não quero deixar o papel ficar com candle desse tamanho e comprar aqui. Tudo bem, opera nos 60 minutos então. Né? Opera no 15 minutos, opera no intraday. Mas se você está operando diário, você tem que aguardar o rompimento e a confirmação. Tá? Então foi a maior alta do índice Ibov hoje via varejo, apesar do candle feio, refutando o movimento. Tá? Segue aqui dentro do triângulo, rompendo, a gente espera que o papel faça um pivô e aí inicie sua pernada altista para testar a região ali dos 21,40 inicialmente e depois 22,36, tá? Volume muito grande no papel, entrou no MSCI e fez realmente que o papel andasse muito bem durante o intraday, mas o Ibov pesou como um todo, né? Então todos os papéis aí que abriram com gap forte de alta levaram pancada. Vamos monitorar, rompendo esse triângulo, a gente avalia um pivô e possível entrada aí para novos alvos, tá? E no semanal, como eu venho falado, o papel ainda está bonito, ainda está forte, ainda se segura aqui na região do 18,50, que é o suporte imediato. Violou, mas já recuperou. Média de 9 está subindo, o papel continua bonito no semanal, tá? Na live de sexta-feira eu vou abordar mais os papéis aí falando do semanal, falando com mais calma e abrindo para vocês fazerem perguntas, tá bom? Eu tenho tentado fazer vídeos aí também para passar uma visão do que eu estou vendo para vocês. Acho que ficou um formato bem legal, vídeos rápidos de 1, 2 minutos. Posto lá no Master Contribuidores, tá? Então, se vocês quiserem um papel que não seja abordado aqui na live diária, é só me mandar um direct message que, se não houver análise válida ainda, eu falo para vocês e posto lá no Master Contribuidores, tá bom? Agora eu vou fazer minha live com os alunos do curso de análise técnica, tá? Live fechada que eu falo de outros papéis, moedas, commodities e oportunidades que a gente está vendo. Quem tiver interesse, tem um link na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, me mande um direct message, tá bom? Agradeço muito, pessoal. Boa noite a todos e nos vemos no TC. Até amanhã. Valeu!